Meu querido, teste de primeiras impressões de um importantíssimo lançamento da Honda, a nova Saara 300. Estou aqui para falar de uma forma muito objetiva e informativa, 3 pontos positivos que nós curtimos nessa primeira impressão e 3 coisas nem tão legais assim. Quer conhecer mais a moto? Fica até o final do vídeo e bora nessa! Antes de entrar nos detalhes dos pontos positivos e negativos, vale ressaltar que a Saara, apesar do nome oficial XRE 300 Saara, não tem nada a ver com a antiga XRE 300 que estava à venda até 2023. A gente já falou bastante disso no outro vídeo que está aqui embaixo o link, mas, resumidamente, não é uma XRE sem o bico. Muda tudo, muda o chassi, muda o motor, muda o câmbio, é outra moto, apesar de sim, eu concordar que tem semelhanças físicas bem nítidas entre os dois modelos, apesar disso são só semelhanças estéticas. Feita a apresentação, bora trocar uma ideia no que ela mandou bem e no que não tão assim. Primeira coisa que eu mais curti foi o desempenho do motor, que é totalmente novo, totalmente diferente do que a gente tinha na XRE 300, baseado na CB300F Twister. Apesar de ter números um pouco inferiores aos da antiga XRE, na prática ele acaba tendo uma entrega de potência superior, diferente, especialmente no quesito torque. Você sente muito mais força em arrancadas e mais vigor em ultrapassagens. Então, desde as primeiras marchas, primeira, segunda, terceira na cidade, até uma quinta ou sexta na estrada, a diferença é bem perceptível. A moto ficou mais esperta, apesar de, na ficha técnica, ter números inferiores. Antes você tinha 2,8 kgfm, agora tem 2,7. Mas na mão, o jogo vira e a moto está sim mais esperta, especialmente em baixas e médias rotações, que é onde você mais vai sentir na hora de uma ultrapassagem ou na hora de arrancar no sinal, de andar na cidade. Além disso, ainda no quesito motor, eu gostei bastante também da suavidade, que é uma coisa que a gente já tinha na CB300F Twister. É um motor moderno, com balancinhos roletados, comando simples no cabeçote que vibra muito pouco. Então, a 100 km por hora, ele está a 6.000 rotações, uma tocada suave e vibrando muito pouco. Então é um motor que sai bem, tem um torque bacana, puxa bem e também tem bastante conforto em velocidades mais altas na hora de pegar a estrada. Outra coisa muito bacana, o ponto 2, é o câmbio. Agora a gente tem 6 marchas e também passou a contar com embreagem assistida e deslizante. Faz uma baita diferença na prática, especialmente porque a manete fica muito mais suave, cerca de 30%. Mas você vai pensar, o dia inteiro andando na cidade, trocando as marchas e tal, vai ter muito menos desgaste no punho, que é uma tecnologia que felizmente está se popularizando entre muitas motos, entre muitas marcas. Então, na prática, é mais uma novidade em relação à antiga XRE, que traz sim um ganho considerável de conforto. Além disso, agora a gente tem as aguardadíssimas 6 marchas, que também contribuem para mais conforto na estrada, reduzindo a rotação, reduzindo a vibração, ajudando quem quer fazer um uso mais turismo e até na cidade também, já que o escalonamento ficou bom, a moto está bem esperta. Segundo ponto positivo, o câmbio com 6 marchas e embreagem assistida e deslizante. O sistema deslizante, você lembra, né? É aquele que evita o travamento da roda traseira em reduções bruscas. Auxilia numa tocada mais esportiva, foi desenvolvido para isso, mas também acaba ajudando a galera no quesito segurança ao rodar em situações mais desafiadoras, baixa aderência na cidade. Então, nasceu nas pistas, mas está fazendo sucesso também nas ruas. E o terceiro ponto positivo está aqui, meu querido. Achei a moto muito ágil, está no guidão, uma diferença bem perceptível em relação à antiga XRE. Lembrando que a XRE 300 derivava do projeto da Tornado de 2001, que era uma moto fabulosa, inclusive, mas agora a gente tem a nova Saara derivada, nascendo da CRF 250F, que é uma moto muito mais ágil, uma moto off-road, com outro chassi, outros ângulos. Então, na prática, a moto é muito mais esperta, muda de direção muito mais facilmente que a antiga XRE. Você vai perceber essa diferença num trânsito tumultuado, para desviar entre os carros, para mudar de direção no corredor. Nesse quesito, a Saara ficou bem mais esperta, estável em altas e muito rápida, muito ágil, tal qual uma CRF, não à toa, em trechos de baixa velocidade. Esse é o terceiro ponto positivo que eu gostei bastante nesse teste de primeiras impressões. Espero em breve poder fazer um teste completão, mas esse primeiro toque foi uma coisa que me chamou bastante atenção positivamente. Meu querido, então a moto é perfeita, a moto é cheirosa, meu Deus, que moto incrível, é Jesus Cristo de capacete na terra, é a moto. Não. Nem todos, nem ninguém somos perfeitos. Então tem alguns pontos que ela poderia ser melhor sim, na minha opinião. E um desses pontos é o acabamento. Achei bem legal o visual da moto, é uma daquelas motos que são mais bonitas ao vivo do que nas imagens.
especialmente as carenagens e tudo mais, mas um ponto eu não curti muito do acabamento, que é essa visão do piloto, do cockpit, né? Eu acho que tem alguns detalhes de plástico que podiam ser diferentes, né? É um design bem vazado e acaba dando para perceber cabos, fios, chicote, parafuso, tudo mais. Não tá errado, não é um problema grave, mas tira um pouco do valor agregado do produto, passa uma imagem um pouco mais simples, é uma coisa que você não vê em motos de alta cilindrada. Então me incomodou um pouco, não achei legal o acabamento aqui dessa parte ao redor do painel. Então você vê o chicote do pisca, você vê os parafusos que suportam a carenagem, você vê o radiador de óleo, né? Isso tudo, estou falando quando você está pilotando, a visão do piloto. Está tudo presente aqui e acaba gerando um pouco de poluição. Mais uma vez, não está errado, não é meu Deus, a moto não presta por causa disso, de forma alguma. Mas tira um pouco daquele valor agregado, aquele refinamento assim, sabe? Que você senta na moto e fala, porra, que moto bem feita, que moto fantástica, que moto acabada, nossa, que experiência maravilhosa que eu estou tendo de pilotagem. Quebra um pouco essa magia, então, esse detalhe, os parafusos do chassi e tudo mais. Esse foi o primeiro ponto que eu acho que não ficou tão legal. O segundo, eu particularmente não acho um ponto negativo e não estou reclamando, mas eu sei que vocês apedrejarão esse tópico e farão críticas construtivas acerca desse tema, que é o top speed. A Honda ainda não divulgou os dados oficiais, mas nesse primeiro contato, eu como piloto, a moto testada nas condições em que andamos, né? Um recorte muito específico, tivemos uma velocidade máxima no painel de 139 km por hora. Na minha visão, atende bem ao propósito da moto, que é mais urbana e também algumas viagens médias, curtas ou até longas, mas é um número inferior ao que a gente tem, por exemplo, na CB300F Twister e próximo, até um pouco abaixo da antiga XRE. Então sempre tem aquela história, né? Se um produto chegou para substituir outro, eu quero números superiores. Se a outra chegava a 140, eu quero que essa chegue a 200 por hora. Não foi o caso, mais uma vez, acho que é um número condizente com a proposta, mas sei que muitas pessoas vão criticar, então é por isso que eu citei como uma das coisas não tão legais. Bora para a última? E o terceiro tópico que fecha os pontos não tão legais é o preço. Não que os 27, 28 mil reais mais ou menos sugeridos pela fábrica inviabilizem a compra, eu acho até que é um valor competitivo, mas infelizmente nas lojas o preço é um pouco diferente. Recentemente saiu a tabela FIPE atualizada e nesse momento, aproximadamente, em média, a versão Adventure custa mais de 35 mil reais. Então dos 27, 28 para 35 tem um salto bem grande e nessa faixa de preço você já começa a questionar a relação custo-benefício, pensar em concorrentes, etc. Mais uma vez, eu gostei muito da Saara, é superior à XRE em todos os quesitos, uma experiência de pilotagem muito boa, moto ágil, moto gostosa, moto confortável, curti o motor, curti a ciclística, é uma moto repleta de pontos positivos, mas a gente sempre tem que levar em conta a relação custo-benefício, quanto mais o preço sobe, mais o nível de exigência sobe junto. Então é isso, meu querido, review breve das primeiras impressões com a Saara 300 e eu quero saber agora a tua opinião. Quais pontos você concorda, quais você discorda da gente nessa breve avaliação? Deixa a opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!